Durante o processo da fabricação da cerveja, o amargor, o lúpulo, ele entra na fervura do mosto. Então nós temos, por exemplo, na fervura do mosto, vamos imaginar que nós vamos usar 60 minutos de fervura, 1 hora de fervura. Bom, nessa 1 hora de fervura, nós vamos ter, durante a fervura, se a gente botar, por exemplo, o lúpulo no início, ela vai ter 60 minutos fervendo esse lúpulo junto do mosto. Bom, esse início de fervura aqui, ele vai usar durante 60 minutos a conversão de alfa ácidos em iso alfa ácidos. Desculpa aí, moçada, mas tá passando um helicóptero aqui. A gente não pode pedir para eles desviarem, mas vamos tocar o barco aqui. Bom, gente, alfa-ácidos e isoalfa-ácidos. Isso vai dar o amargor inicial. É isso que garante o principal amargor da cerveja. Depois, nós temos que colocar no final da fervura os lúpulos que vão garantir aroma e sabor. Aí nós temos que olhar nesse lúpulo, primeiro, quais são os componentes dos óleos essenciais. Isso também tem no rótulo, aí tem aquela tabelinha que nós vamos deixar lá embaixo, que ajuda vocês a ter essa noção. E também depois com a experiência só a gente já vai saber qual é o lúpulo mais indicado. Então a gente usa aqui, vamos botar 10 minutos, nós vamos botar um lúpulo. Depois nós vamos botar a 0. Quando apagar o fogo, a gente coloca lúpulo. Ou vamos botar o lúpulo durante o whirlpool, aquele movimento que a gente faz com a panela, né? Pode botar o lúpulo ali. E não podemos esquecer que quando a gente quer garantir mais aroma, que a gente quer garantir um sabor e aroma, principalmente aroma na cerveja, nós vamos usar um processo que nós chamamos de dry hopping. Esse processo de dry hopping é um processo indicado para aquelas cervejas que vão ter, vocês têm a vontade de ter um aroma bem realçante nessa cerveja. Então o que a gente faz? A cerveja já foi feita, no finalzinho da fermentação, quando ela começa a estabilizar, né, a densidade, é a hora de colocar esse lúpulo. Então a gente tem que fazer uma dosagem, ele contribui muito pouco para o amargor, mas pode contribuir um pouquinho, e a gente vai colocar um lúpulo de várias formas. Qual é o método mais comum da gente colocar esse lúpulo lá no fermentador? Né? Nós vamos jogar ele lá dentro. Esse é o método que eu uso. Eu abro o pacotinho, jogo dentro do fermentador, fecho e deixo lá. Ele vai hidratar, vai cobrir o fermentador, depois ele vai precipitando e vai para o fundo. Bom, aí ele vai deixando todos os aromas liberados ali no final da fermentação, lá junto com a lama. Outra forma da gente fazer a introdução desse lúpulo no dry hopping é a gente colocar ele dentro de uma sacolinha, a gente chama de um bagzinho de voal, de um pano poroso. A gente coloca ele ali dentro, amarra, coloca um peso dentro dele e joga dentro do fermentador. Nesse momento ele vai para o fundo por causa do peso e vai começar a soltar os óleos. Eu acho que o grão direto na cerveja, o efeito é melhor, né? Existem pessoas que até pegam o lúpulo, fazem um chá com esse lúpulo e depois adiciona esse chá na cerveja. É outro processo. E também nós podemos, depois de uma forma mais elaborada,
trabalhar a introdução do dry hop em dias diferentes. Por exemplo, 3 dias de fermentação, uma carga de dry hopping. 5 dias de fermentação, outra carga de dry hopping. Primeiro dia de maturação, outra carga de dry hopping. Tem gente que usa desse jeito. Eu já fiz e já tive bons resultados assim. Então, cada receita, a gente vai estudando e vai tendo o aprendizado em relação aos métodos que nós vamos usar. Então, esse é o lance legal da cerveja artesanal. A gente poder brincar com as receitas e, de repente, ter resultados fantásticos, né?